Bom dia, paz do Senhor. Leitura diária. 1 Samuel capítulo 4. Até que o Senhor tem me ajudado. Já li de Gênesis até aqui, para a glória do Deus Todo-Poderoso. Um capítulo por dia. O objetivo é ler a Bíblia toda. Não para se achar melhor do que ninguém, e não porque eu sou melhor do que ninguém, mas é porque eu não tenho o hábito de ler livros. Mas este aqui eu quero fazer questão de ler. Para alguém que não gostava nem de ler livro, de pegar um livro na mão para ler, hoje eu leio a Bíblia, para a glória do Deus Todo-Poderoso. Estava lendo aqui, uma meditação diária do dia, A arca capturada pelos filisteus. E aqui no capítulo 4, no versículo 12 especificamente, onde está marcado aqui. E ali fugiu do exército um homem de Benjamim e chegou a Siló no mesmo dia, com as suas vestes rasgadas e com a terra sobre a cabeça. Muitas vezes a gente está na guerra, está na luta, está na batalha, e aí os filisteus vêm e roubam a arca, lugar do repouso da presença do Senhor. Não que ela habite ali na arca. Nesse tempo aqui habitava, né? Mas hoje não se habita mais. Ela habita em nós mesmos. Nós somos a arca, né? Quantas pessoas estão sendo roubadas pelos filisteus aí, né? Quantas pessoas estão no meio da guerra, no meio da luta, no meio da batalha, sendo roubadas pelos filisteus? Isso acontece. Faz parte da vida. Seu lugar de adoração, seu lugar de louvor, às vezes é roubado, se você deixar. E os filisteus se equiparam aqui ao próprio diabo, porque ele quer roubar aquilo que Deus criou para você ser. Nós fomos criados para substituir Lúcifer. Lúcifer era um ministro de louvor lá no céu. Lúcifer era responsável pela adoração ao Santíssimo. A adoração ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Todos os instrumentos de cordas foram feitos para ele, para que ele adorasse ao Senhor com louvores e adoração, oferecer sacrifício de louvores ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Mas ele começou a se achar, começou a ter soberba, começou a gerar ganância, altivez de coração, orgulho no seu coração. Só porque ele era a obra mais perfeita da criação do céu naquele tempo. E aí ele se achou. Eu canto bonito, eu adoro bonito, eu prego bonito. Eu creio que eu mereço ser adorado assim como Deus. E eu vou subir acima do seu trono. E vou habitar acima do seu trono. Meu Deus. Interessante que quando Isaías viu os serafins lá no Interessante que quando Isaías viu os serafins, eles estavam voando sobre o altar do Deus Todo-Poderoso e tinham 6 asas. 2 cobriam os pés, com 2 voavam e com 2 tapavam os seus olhos. Eles não ousavam olhar para Deus. E aí vem Lucifer e quer subir acima dos serafins que nem ousam olhar para Deus, que têm os seus olhos tapados e só ficam clamando, só ficam adorando e louvando: Santo, 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 incessantemente, perpetuamente, fazendo um círculo perfeito em cima do altar do Senhor. Isso simboliza a adoração infinita, perpetuamente. Santo, 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 nunca se acaba. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, que era, que é e que há de vir. O Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso. Até os 4 seres viventes adoram desse jeito. Santo, Santo, Santo é o Senhor Jesus Cristo, que era, que é e que há de vir. É o Senhor dos Exércitos, que era, que é e que há de vir. Santo, Santo, Santo. E aí, imagine a beleza da criação dos 4 seres viventes, né? Quão lindo eles são. Ezequiel descreve muito bem aquilo que eles são. E eles não ousaram subir acima do trono do Senhor. Os serafins não ousaram
olhar para Deus, porque eles têm as suas asas tapando seus olhos. Você acha que eles foram criados assim? Ou eles mesmos têm essa vontade de não fazer tal coisa? Porque anjo também tem livre-arbítrio, assim como Lucifer também tinha. Porque senão Lucifer não tinha feito o que ele fez. Por isso que ele tem livre-arbítrio. Ah, mas eles já foram criados assim. Não, tá enganado. Anjo tem livre-arbítrio. Senão os serafins ia pegar e tirar as asas dos seus olhos e simplesmente olhar. Mas eles respeitam a autoridade divina, a autoridade do Deus Todo-Poderoso, aquele que criou todas as coisas. É interessante que eles foram criados por Deus. Sim, foram. Mas eles também têm livre-arbítrio. Senão Lucifer não tinha feito o que ele fez. E todos aqueles a qual ele trouxe com ele. Então, muitas vezes a gente é um pregador da palavra famoso. Muitas vezes a gente é um levita famoso, um adorador famoso. E quer subir acima do trono. Quer subir acima do altar, acima dos serafins. Quer fazer como Lucifer fez, se achando soberbo, orgulhoso. Naamã. Naamã também era assim. Muitos reis foram assim. Nabucodonosor também foi assim. Se achava. Eu posso fazer tudo que eu quiser. Eu tenho tudo, eu domino sobre toda a terra. Mas Deus foi lá e o que fez com Nabucodonosor? Transformou ele em um animal. Olha o poder de Deus para aqueles que são soberbos, são orgulhosos, têm altivez de coração, se acham melhores que os outros. Nabucodonosor foi assim também, extremamente orgulhoso. Mas Deus foi lá e transformou ele em um animal, para mostrar para ele que Deus é Deus. Hoje Deus quer falar com você que Deus é Deus, que você só porque você aparece em cartaz, só porque você é um pregador famoso, um levita famoso, você não é melhor do que ninguém. Vamos tirar essa altivez do coração. Vamos tirar esse orgulho do coração. Você é um instrumento na mão de Deus. Se Deus desligar a tomada, já era. Sem Jesus Cristo, nada podereis fazer. Lembre-se mais disso. Vamos lembrar mais disso. Sem Jesus você não é nada. É apenas barro. Sem vida, sem utilidade. Mas com Jesus você tem vida. Com Jesus você louva, com Jesus você prega. Mas sem Jesus você não faz nada disso. Sem mim nada podereis fazer, diz a palavra do Senhor. E aí? Vamos deixar esse orgulho, essa soberba, essa altivez, essa ganância de lado. E vamos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Em verdadeira adoração. Não porque você quer se achar melhor do que os outros, mas porque Ele merece e é digno de ser adorado. Amém? Glórias ao Senhor, meu Deus Todo-Poderoso. E sabe o que é interessante? Que os anjos foram criados. Deus não moldou eles. Mas você, nós, fomos moldados pelas próprias mãos do Senhor Jesus Cristo Todo-Poderoso, o autor da vida. Jesus Cristo fez questão de pegar um pouco de barro, moldar-nos segundo a tua vontade. Aquele bonequinho de barro lá no chão somos eu e você. Ele nos fez para ser substitutos de Lucifer. O adorá-lo, o exaltá-lo, o servi-lo de todo o coração e amá-lo acima de todas as coisas, assim como amar o próximo como a nós mesmos. Tem gente que esquece dessa parte, né? Que tem que amar o próximo como a nós mesmos. Então vamos amar a Deus acima de todas as coisas, mas também o próximo como a nós mesmos. Que a palavra lá de Deus lá em João fala que como eu posso amar alguém que eu não vejo e o meu irmão que eu estou vendo eu não amo? Como eu posso falar que amo Deus e o meu irmão que está do meu lado eu não amo? Sendo que eu estou vendo ele e Deus eu não vejo. E aí? Será que nós temos amado o nosso irmão? Assim como nós amamos a Deus? Porque Deus deixa bem claro que a gente tem que amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Se você não ama nem você mesmo, se você não ama nem o seu próximo, você não ama nem a si mesmo. E não ama nem a Deus. E aí? Tá na palavra.
Não é verdade? Lá em João. As epístolas de João lá na frente. O amor. Vamos ter mais amor. Mais amor e menos guerra. Mais amor e menos ódio. Mais amor e menos orgulho. Mais amor e menos soberba. Menos altivez de coração. Menos ganância. Mais amor e mais empatia pelo próximo. Mais amor ao próximo e mais amor a Deus. Temos que amar uns aos outros como a nós mesmos. Todos nós somos irmãos em Cristo. Seja independente de placa de igreja, todos nós somos irmãos em Cristo. Seja ele católico, seja ele adventista, seja ele testemunho de Jeová, seja ele o que for. Placa de igreja não vai salvar ninguém, não sei se te falaram isso. Placa de igreja não tem espaço reservado lá no céu só para você, não. Você está muito enganado. Não vai ficar pedra sobre pedra, porque o templo de Deus somos nós. Aquilo dali vai ficar tudo ali, ó. Vai ser derribado por terra. As quatro paredes, porque Deus não habita em templos feitos pelas mãos de homens. Mas nós não. Nós somos feitos pelas mãos do próprio Deus, do próprio Jesus Cristo. E por isso que o Espírito Santo de Deus habita em nós. Não falaram pra você, né, que o Espírito Santo de Deus não habita dentro daquelas quatro paredes, né? Que isso não é ensinado dentro das quatro paredes, não. Tem gente que tem medo de falar isso. Fala que você tem que... Não fala isso pra você, né? Mas eu tô falando. Eu tô te lembrando que você é templo e morada e habitação do Espírito Santo de Deus. Não tá mais na arca. A arca somos nós. Não é aquelas quatro paredes ali, não. Nós somos a arca agora. Nós carregamos a adoração, a presença de Deus. Não é dentro daquelas quatro paredes que vai tudo ser destruído, tudo ser derribado por terra. Por isso que Jesus falou que em 3 dias ele ia reconstruir o templo, quando ele fosse destruir o templo. E ele fez isso. Muita gente não entendeu essa palavra. Mas quando Jesus falou isso, ele estava falando da sua morte e ressurreição. Porque Jesus morreu, o templo, a arca, a presença, onde Deus habitava dentro de Jesus, era o templo. E aí ele morreu e ressuscitou ao 3º dia. Ele destruiu o templo, destruiu as paredes, o véu foi rasgado. Aquilo que fazia a separação entre mim, você e Deus foi rasgado. Não há mais limites ali para você se achegar ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Se achegar ao Senhor Jesus Cristo, que por meio de Jesus Cristo você chega a Deus. Ah, mas eu quero ver a Deus, é só olhar para Jesus Cristo. Ele mesmo disse isso na tua palavra, tá tudo na palavra. Se você quer me questionar, então me questiona na palavra. Jesus mesmo deixou bem claro que quando eles perguntaram para Jesus, nós queremos ver Deus. Mas eu tô todo esse tempo com vocês e vocês ainda não me viram, não me conhecem? Ele deixou isso bem claro na tua palavra. E ali o templo morreu em 3 dias. Foi destruído e ressuscitou ao 3º dia. E foi reconstruído, restaurado, refeito. Assim como ele mesmo disse na tua palavra. Glórias a Deus. Estou falando isso só para te lembrar que essa religiosidade que estão imputando sobre você, nem o próprio Jesus imputa. Que os julgos imputados sobre você, sem autorização de Deus, sejam retirados. Que os fardos pesados ensinados a você de forma errada pelos pastores de igreja sejam retirados por terra em nome de Jesus. Que aquilo que foi imposto a você sem autorização de Deus, com regras humanas, seja retirado em nome de Jesus. Por que eu estou falando isso? Porque tem muito pastor aí que pega e ensina e fala para você coisa que não é para falar. Coisa que não é para você fazer igual os religiosos daquela época que fizeram com Jesus, né? E faziam naquela época. Os escribas, fariseus, saduceus, todos ali imputavam regras e botavam julgos pesados ao qual ninguém conseguia carregar. Mas Jesus hoje ele está pegando o seu fardo pesado que imputaram sobre você e retirando esse fardo dos seus ombros, porque nem Jesus Cristo fez isso com você. E ali, Jesus, por isso que ele foi morto, porque ele pregava a verdade.
Quiseram matar ele por conta que ele falou que ia destruir o templo e reconstruir em 3 dias. Por isso que queriam matar. Por isso que mataram ele. Mataram Jesus, os religiosos daquela época. Hoje também tem muito religioso que quer matar você. Hoje tem muito religioso que quer matar você só porque você não segue as regras deles. Coisas até que talvez nem Jesus Cristo, nem a palavra de Deus pediu para ser imposto. Querendo obrigar você a fazer uma coisa que não é para ser obrigado a ser feita. Você tem que fazer de boa vontade, não por obrigação. Adorar a Deus não é obrigação. Servir ao Senhor Jesus Cristo não é obrigação. Limpar a igreja não é obrigação. Ir para a escola bíblica não é obrigação. Ir para a EBD não é obrigação. Ir para o curso de ensino não é obrigação. Se você não tiver, você não tem oportunidade. Se você não for, você não ganha oportunidade. Vá porque você quer ir de boa vontade, de bom grado. Não porque alguém está falando para você ir que se você não for, você não ganha oportunidade. Onde está escrito isso na Bíblia? Da onde tirar isso na Bíblia aí? Fala pra mim. Não faça nada por obrigação, porque as pessoas falam pra você fazer. Faça de bom grado, de boa vontade. E assim será muito mais aceito a sua adoração no céu do que tudo que você imagina. Tem muita gente que só vai na EBD para agradar o pastor. Tem muita gente que só vai no culto de ensino para agradar o pastor, para se aparecer. Assim como na EBD também. Tem muita gente que só vai no evangelismo para se aparecer pro pastor. Aí, pastor, tô aqui, hein? Meu Deus, quer mídia, né? Quer altar, né? Quer se aparecer no cartaz, né? Se for para Deus te dar uma oportunidade de falar alguma coisa durante o culto, durante os cultos racionais, durante as reuniões, o Espírito Santo de Deus vai dar essa oportunidade para você. Se não for da vontade dele, também não será dado. Mas não é porque você foi ali na EBD para se aparecer. Eu queria que voltasse esse tempo. Eu queria muito que voltasse esse tempo. Que quando o Espírito Santo de Deus falava no coração do pastor para ele te dar uma oportunidade, porque Deus viu que você orou, que você consagrou, que você fez o seu culto racional dentro da sua casa. O culto racional começa dentro da sua casa. A igreja é você. Isso também não é falado, né, nos altares, que a igreja somos nós. Não é aquelas 4 paredes ali. E quando você consagra o Senhor na tua casa, faz o seu culto racional na tua casa para chegar lá nas reuniões de culto para adorar o Senhor, você já chega aliviado, você já chega bem melhor. Todas as cargas já foram tiradas. Não tô falando para você adorar só em casa não. Que vai aparecer um engraçadinho aqui falando para mim que não precisa ir pros cultos, precisa sim. Que é uma reunião, uma assembleia, juntos com um propósito, um único propósito. É uma assembleia. Que nós nos voltemos para ter um único propósito, um único desejo no coração nas assembleias, nas reuniões. Muita gente nem sabe o que significa a palavra assembleia, mas bate no peito falando que é assembleia. Mas nem reúne, não congrega, não se une com os irmãos, irmãos todos em união. Que todos estejam unidos assim como um só. Isso também está na palavra. Com um único propósito, Atos 2. Com um único desejo, Atos 2. Com uma única vontade, Atos capítulo 2. E todos estavam ali reunidos com um único propósito, um único desejo, adorar. Não para se achar melhor, não para se dizer que é melhor, nada disso. Todos estavam com um único propósito na reunião de Atos 2. Seja um como Jesus Cristo foi um com nós. Jesus Cristo, ele quer união de todos, não importa quem seja. União em adoração, união em propósito, união em jejum, união em busca. Que todos nós sejamos uma unidade para o Senhor Jesus Cristo. Uma única unidade, com um único propósito, com um único desejo. Amém? Isso também não é falado, né? E quando eu falo unidade, eu não falo para você ter dissensão e discórdia com seu amigo católico, com seu amigo adventista, com seu amigo budista, não sei.
se ele está adorando o Senhor ou não, mas que nós venhamos a adorar o Senhor. Se o macumbeiro também quiser adorar o Senhor, adora. Se o ateu também quiser adorar o Senhor, também adora. Deus pode fazer isso. Ele pode fazer isso. Lucas 1,37. Porque para Deus nada é impossível. Deus pode fazer um garoto, um jovem que vivia no meio do baile funk, adorar o Senhor. Deus pode fazer um jovem, aquele que vos fala aqui, adorar o Senhor, aquele que nem conhecia o Senhor, que só ouvia falar dele. Um jovem que bebia, era alcoólatra e bebia para encher a cara e dizer que estava sendo feliz. Mas a bebida não curou meu vazio do coração. A bebida não curou aquilo que eu sentia no coração, o espaço vazio. Mas Jesus Cristo curou. Jesus Cristo foi a minha alegria. Eu bebia para ter alegria. Mas Jesus Cristo me encontrou e me deu a verdadeira alegria. É só ler lá a transformação da água e vinho. Quando Jesus transformou a água e vinho lá no casamento, não foi para que as pessoas pudessem beber e se alcoolizar, achando que eram felizes. O vinho significa felicidade, que ele traz alegria. Mas se você tomar bebida forte demais, se embebedar, vai acontecer igual o Noé. O que aconteceu com Noé quando ele bebeu demais? Todo mundo sabe, tá na palavra, né? Ou quase nem todo mundo sabe, porque ninguém nem lê isso, né? Todo mundo viu o que aconteceu. É só você ir lá procurar ler o que aconteceu com Noé, quando ele se embebedou demais com a uva. Aí você vai ver o que ele fez. Dormiu nu em casa. E ali gerou um pecado que teve muita consequência para um dos filhos dele. E aí? Vai continuar buscando a alegria onde não é para buscar? Porque a verdadeira alegria está no Senhor Jesus Cristo. Essa droga, esse vício essa droga desse que você usa aí, esse crack, não vai tapar o vazio do seu coração. Essa bebida forte que você toma aí para tapar o vazio também não vai tapar. Não tapou comigo, mas o Senhor Jesus Cristo completou, preencheu, transbordou o vazio do meu coração. Aceite o Senhor Jesus Cristo hoje. Renova a aliança com Jesus Cristo hoje, porque hoje Ele está te esperando para preencher o vazio que você quer preencher com outras coisas. O vazio no seu coração que só Jesus Cristo pode preencher, nada mais vai preencher. Você pode achar que sim, mas não vai preencher. Eu também achava isso. No outro dia estava pior ainda, quando eu chegava bêbado em casa. Então vamos convidar o Senhor Jesus Cristo para entrar no nosso coração e preencher todo o vazio. Porque Jesus Cristo está à porta e bato. E bate. Eis que estou à porta e bato. Se me deixares entrar, eis que entrarei e serei contigo. Deixa Jesus Cristo cear contigo no seu coração, com você. Deixa o Senhor Jesus Cristo preencher todo o vazio que há no seu coração, assim como preencheu o meu. Amém? Deus nos abençoe.